Fala aí, senhores voadores. Olha isso, já estamos aqui com equipamento aqui na costa e vou mostrar um pouquinho para vocês em voo o que é o tal de albedo. Mas para que você não fique boiando aí no que eu vou falar aqui agora, somente quando eu estiver voando, eu disponibilizei aí de uma aula gravada, uma aula teórica, um trechinho aí da aula onde fala a questão da taxa de albedo, o que é o tal do albedo. Então dá uma olhadinha aí, é bem legal o conteúdo, vai entender e vai mudar o teu conceito aí de voo. E aí você volta aqui comigo para a prática, para a gente ver de fato o que é esse tal de albedo aí. Beleza? Valeu! Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de meteorologia, ainda na matéria de atmosfera, dentro de atmosfera, tá? Pressão atmosférica, a gente viu na última aula, inclusive, né, que a pressão atmosférica ela altera, inclusive, aí o nosso voo, o desempenho do nosso voo, o desempenho até mesmo do nosso motor, né, de acordo com a pressão atmosférica. E, obviamente, a gente viu também que dependendo dessa diferença de pressão, se essa pressão for muito grande, a gente pode vir até fundir o nosso motor por conta da diferença de pressão. E nós vimos também que o que altera a pressão atmosférica, um dos fatores é a altitude. Então, quanto mais alto, menor a pressão, quanto mais baixo, maior a pressão. Mas aqui a gente vai ver um outro fator que também altera a pressão atmosférica, tá? Que no caso é a temperatura, tá? A temperatura também ela vai alterar a pressão atmosférica. E para que a gente entenda de fato como que funciona, como que a temperatura ela altera a pressão atmosférica, a gente precisa entender um conceito que é chamado de taxa de albedo. Albedo nada mais é do que a capacidade de luz que cada superfície terrestre ela é capaz de refletir. Através do albedo é que você vai entender praticamente todos os fenômenos da meteorologia, tá? Um deles você vai entender o porquê de fato a gente consegue voar no litoral praticamente que o dia inteiro, e no interior a gente só pode voar meio que no meio do dia, ou desculpa, pela parte da manhã ou pela parte da tarde. Não dá para voar ali no meio do dia. Até dá para voar, mas assim, é um voo extremamente turbulento, é um voo extremamente técnico, é muito desconfortável estar voando num horário desse daí, no horário de pico. Mas vocês vão entender o porquê, né, através do albedo, porquê que esse horário é muito ruim para estar voando. Sabe aquele lance de você tá com a camisa branca e o outro camarada lá, o seu amigo, tá com a camisa preta? Aquele cara vai sentir muito mais calor, vai sentir muito mais quentura do que você que tá com a camisa branca, se os dois estiverem no sol, obviamente. Isso por quê? Porque uma superfície branca, ela vai refletir toda a luz solar que ela receber, como se funciona como se fosse um espelho. E uma superfície branca, ela vai reter todo esse calor, ela vai absorver todo esse calor no qual ela vai receber. E é óbvio, né? Se ela recebendo todo esse calor vai ser armazenado e logo ela também vai estar liberando esse calor, não é mais os raios solares, ela está liberando esse calor para a atmosfera. Portanto, qualquer corpo que tiver ao redor dela ou qualquer corpo que tiver próximo dessa superfície e mais escura, ela tende a ficar quente também. Então, uma superfície escura, grava bem isso daí, a gente vai precisar entender isso daqui para que a gente possa entender de fato a questão do nosso voo em determinada superfície terrestre. E aí tu deve se perguntar, mas puta, Léo, o que tem a ver, né, camisa com voo? Bom, é para vocês entenderem de fato que a tonalidade das cores, tá? A gente tem não só em qualquer lugar que a gente vê, mas como também na natureza, muito presente isso daí. Principalmente quando você está voando, você encontra várias tonalidades de várias superfícies terrestres, né? Por exemplo, você está voando, de repente você vê uma superfície de área urbana, logo você vê lá um asfalto, que ele é um pouco mais escuro. Você pode estar vendo também uma superfície de arado, que também é uma superfície mais escura, assim como você pode ver um pasto seco, uma plantação de trigo, uma plantação de soja, uma plantação que é verde, uma plantação que é mais clara. Você pode ver uma área de areia, ou se você, dependendo do lugar do mundo em que você está voando, você pode até mesmo ver aí uma montanha coberta de neve,
que vai ser branca. Então você vê que tem várias tonalidades de cores, e cada tonalidade de cor dessa, ela vai ter aí uma diferença, né, de temperatura, porque ela vai absorver o calor de forma diferente. Por exemplo, o asfalto, ele vai refletir apenas 5% da luz solar que ele recebe, tá? Praticamente que 95% ele vai absorver. Então toda a luz solar ele vai absorver. Logo o asfalto ele vai ficar puta quente. Cara, você vai num horário de meio-dia, você olha assim pro asfalto, ele deve estar tremendo assim, parece que está derretendo, né? Se você colocar um ovo frito lá, você até consegue fritar, né? Por exemplo, aqui na minha região mesmo você até consegue fritar de tão quente que tá o asfalto. Ao contrário do asfalto, você pode pegar, por exemplo, uma montanha coberta de gelo. Mesmo recebendo os raios solares, você vê que o gelo não derrete. Por quê? Ele recebe os raios solares e o que acontece? Ele acaba refletindo 90% da luz solar que ele recebe. O restante que ele só absorve, mas ele reflete muito mais porque é uma superfície branca. Funciona mais como se fosse um espelho. E óbvio, né? São as duas superfícies que mais tem, né, a diferença de albedo. Mas a gente pode pegar uma outra superfície, bem como área de terra marrom, que são a mesma área de arado. Você pode pegar um descampado aí, um campo verde, um pasto que esteja seco, ou então um pasto seco, por exemplo, ele vai deixar os raios solares penetrarem mais na terra. Então você vê que várias superfícies terrestres ela vai ter uma tonalidade de cor diferente. E cada tonalidade de cor dessa vai absorver ou refletir a luz solar de forma diferente. Só mais um exemplo para que vocês possam estar entendendo, fixando mais isso aí um pouquinho, tá? Sabe aquela velha história lá, né? O sol ele brilha para todos, né? Cada pessoa ela vai aproveitar as oportunidades de acordo com o que bem entender. A mesma coisa é com a superfície terrestre, né? Quando os primeiros raios solares eles atingem a superfície terrestre, naquela determinada região, ele atinge ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo ele chega naquela determinada superfície terrestre. E cada superfície ali vai ter uma tonalidade de cores e cada uma delas vai refletir, né, de volta para a atmosfera ou absorver esse calor de forma diferente, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma superfície de água, eu tenho uma superfície aqui de área rochosa, eu posso ter aqui uma superfície de vegetação. Se eu perguntar aqui para vocês qual dessas superfícies vai aquecer muito mais rápido, tá? É óbvio que a resposta correta tem que ser a superfície de área rochosa. Por que uma área rochosa? Porque a área rochosa ela tende a ser muito mais escura, portanto ela tende a absorver muito mais calor. Então ela vai aquecer muito mais rápido do que a superfície de água, do que a área de vegetação. E o que acontece com a superfície ela estando aquecida?